publicação semanal, que também está disponível, que faz um balanço das questões do trabalho durante de cada um período de 2 semanas, a cada 2 semanas. Então, é um outro instrumento importante que ela propicia. A BET é presidida pela professora Thaís Lapa, da Universidade Federal de Santa Catarina, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas é a partir dela que surgiu a ideia de fazer uma mesa sobre esse tema, que é o cenário de devastação e os horizontes de reconstrução de direitos e proteções ao trabalho. Então, para participar dessa mesa, temos aqui a grande satisfação e o fato de elas terem concordado em participar, da professora Márcia Leite, que é uma decana da área de trabalho, sociologia do trabalho no Brasil e na América Latina, professora da Unicamp e também do México, da UAM Coajimalpa, da cidade do México. E nesse momento reside no México, na cidade do México, e temos a satisfação, então, de poder ouvi-la nesse nosso primeiro apresentação. E, em seguida, a professora Helena Lavinas, que também é uma das maiores conhecedoras dos estudos sobre desigualdades sociais no Brasil, professora da UFRJ, que também temos a grande satisfação de poder ouvi-la nessas 2 apresentações. Então, a ideia é que cada uma delas fale meia hora, e em seguida nós abrimos para um debate, para a participação da plateia, tá certo? Então, passo a palavra para Márcia, repetindo que é uma grande satisfação ter você aqui. Obrigada, Zé. Bom dia a todas e todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer as gentis palavras do Zé na minha apresentação. Queria agradecer a Beth pelo convite para participar dessa mesa e a Ampox, não é? por mais este evento, né? Esse evento da Ampox que a gente tem a possibilidade de participar todos os anos, né? Bom, então, o tema dessa mesa é um desafio, né? Os cenários de devastação e os horizontes de reconstrução de direitos e proteções ao trabalho. A gente tem muito para falar sobre os cenários de devastação, né? e, infelizmente, não temos tanto assim para falar sobre os horizontes de reconstrução, porque parece que, pelo menos para mim, né, parece que os horizontes continuam estando bastante nebulosos, né? Mas, enfim, vamos tentar, né? Então, vamos começar com os cenários de devastação, e para isso a gente teria que falar um pouco sobre como é o sistema brasileiro de proteção social, né? Esse sistema é constituído pelos sindicatos, pela Justiça do Trabalho e pela fiscalização do trabalho que fica a cargo tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, né, como da Procuradoria do Trabalho, através do Ministério Público do Trabalho. São 2 entidades que nós temos no Sistema Brasileiro de Proteção Social que cuidam da fiscalização dos direitos do trabalho, né? Esse sistema foi criado ao longo de quase um século, né? Porque ele começou lá nos anos 30 e tem quase um século de existência e tem esse mesmo período, né? De ser atacado, e especialmente nos últimos períodos, né? Nos últimos anos, né? Com o neoliberalismo e todo esse processo de ataque aos direitos sociais no Brasil, né? A gente vem vivendo, na verdade, um processo de desconstrução desse sistema público de proteção ao trabalho, né?
Então, esse sistema, que já se iniciou lá nos anos 30, se consolidou em 1943 com a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, e foi ampliado a todos os trabalhadores brasileiros pela Constituição de 1988, que elevou os direitos do trabalho à condição de direitos sociais fundamentais, né? Então, eles passaram a ser constitucionais, né? Então, esse processo de destruição a que eu me referi nos últimos anos, né, ele começou especialmente lá nos anos... Na verdade, começou um pouco com o Collor, mas o Collor foi tão rápido, né? O breve. Fernando Collor, o breve. Ele começou a ser mais efetivo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que durou 8 anos, né, porque teve uma reeleição, né, e ele recrudesceu muito, porque durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos, que foi de 1994, 1990, foi eleito em 94, né? De 95 até 2002, né? Em 2003 veio o primeiro governo do Lula. Mas durante esse governo a gente tinha uma resistência bastante organizada ainda, né? Então, o Fernando Henrique tentou muito mais coisas do que ele conseguiu, mas, de alguma forma, né, ele já começou lá com o Fernando Henrique e depois recrudesceu de uma forma super rápida, super impetuosa, né, a partir do golpe de 2016, especialmente com a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, e da Previdência Social, né, em 2019, e depois com um conjunto de medidas que foram tomadas durante e depois da pandemia, né? Quer dizer, durante foi com o argumento, né, da pandemia, que tinha que combater a pandemia. Desculpe, Zé, estou de costas para você. E depois, né, continuou a onda de retirar direitos, aliás, uma onda que continua até hoje, né? E começando com a reforma trabalhista, eu não vou me deter muito, porque só da reforma a gente tem 2 horas aqui ou mais, né, para a gente comentar exatamente o que foi a reforma, né? Em termos gerais, a gente pode dizer que a reforma, ademais das mais de 100 medidas que promoveram perda de direitos dos trabalhadores, ela significou um ataque frontal a esse sistema brasileiro de proteção, né, social, porque, em primeiro lugar, ela priorizou o encontro entre empregadores e empregados, né, como locus da produção normativa dos aspectos mais importantes da relação de emprego, né? E isso significou uma mudança da forma, né, como era regulado o trabalho no Brasil, que sempre foi um sistema que se baseava na lei, né, e passou a ser um sistema que se baseou no negociado, né? Então, houve uma supremacia do negociado sobre o legislado, né? Ou seja, inverteu a ordem das coisas, né? Ou seja, aquilo que era negociado passou a ser mais importante do que o legislado. Então, foi a ideia, não é, de que as vontades coletivas, né, era o locus, né, da produção das normas destinadas à regulação entre capital e trabalho, e com essa inversão que eu estou falando do sistema das fontes do direito do trabalho, que colocou em segundo plano esse patamar mínimo, né, o patamar mínimo civilizatório, né, que era representado pela lei. E, nesse processo, atacou, por um lado, eu vou explicar mais à frente por que atacou a negociação coletiva e os sindicatos, e, por outro lado, atacou a justiça e a fiscalização do trabalho.
por que atacou os sindicatos e a negociação coletiva? A lei vem, é muito estranho isso, né? Porque a lei vem com o argumento de que ela tinha que fortalecer os sindicatos e a negociação coletiva, né? Só que ela enfraquece os sindicatos e enfraquece a negociação coletiva. Os sindicatos ela enfraquece basicamente porque ela acaba, não é, de uma hora para outra com o sistema de financiamento dos sindicatos, sem propor nada no lugar, não é? E a negociação coletiva porque ela estabelece uma série de situações em que a negociação pode ser feita de forma individual, não é? Portanto, né, isso vai enfraquecer a negociação coletiva, né? Bom, então, vamos ver primeiro o ataque aos sindicatos. O ataque aos sindicatos se deu por meio de várias medidas. A primeira foi o fim do imposto sindical, né? Sem que as entidades tivessem tempo de se organizar para buscar formas alternativas de financiamento, como eu já falei. O fim da necessidade de que os sindicatos participassem das homologações da rescisão contratual nas despedidas e demissões, que era uma função super importante dos sindicatos, né? A introdução do trabalhador hipersuficiente, que é esse trabalhador que tem a possibilidade de fazer a negociação individual. Quem é o trabalhador hipersuficiente? É o trabalhador que tem ensino superior completo e remuneração a 2 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência, né? Então, esse trabalhador, que é o que ganha mais de 10 mil reais, mais ou menos por aí, né? E que tem ensino superior completo, ele pode fazer a negociação individual. E, em quarto lugar, com a introdução da figura do autônomo exclusivo. O autônomo exclusivo, que é uma contradição em termos, porque se ele é autônomo, portanto, ele não poderia ser exclusivo, não é? Ele deveria ser autônomo para decidir para quem ele vai trabalhar, mas ele pode ser o autônomo de uma única empresa. Ou seja, é uma forma de que a empresa tenha um trabalhador fixo dela, né, que ela não precisa contratar, né? Então, portanto, esse trabalhador não vai ser sindicalizado, né? Então, a gente tem uma diminuição da base sindical, né? E a gente tem essas formas de negociação individuais que passam, né, por fora do sindicato, né? Então, tudo isso vai esvaziar o papel do sindicato enquanto representante das categorias, né? De outro lado, a reforma retirou, e isso para mim, num estudo, aliás, que eu fiz junto com a Magda, para o Claxo, para um projeto financiado pelo Claxo, a gente acabou descobrindo que essa era o principal problema que a nova lei... É difícil dizer o principal, porque todos são tão fortes, não é? Mas ela é, assim, uma machadada nos sindicatos, né? Que é o fato da lei ter retirado a possibilidade da ultratividade das normas coletivas. O que significa isso? Significa que quando um sindicato, enfim, está lá, o sindicato fez um acordo, né, coletivo com a empresa, esse acordo vai perder a vigência, porque ele vai durar, digamos, até, sei lá, dia 25 de outubro, né, então vai perder a vigência amanhã, né? E se os trabalhadores não firmarem um outro acordo, não assinarem um outro acordo até o momento em que a vigência do acordo anterior acaba, eles perdem tudo que foi conquistado anteriormente. Então, evidentemente, os trabalhadores ficam enlouquecidos, né? E para que o sindicato assine um acordo qualquer, né?
e eles não percam todos os direitos que foram negociados no acordo anterior, né? E o sindicato se vê obrigado a assinar qualquer acordo, né? Eu acho que essa retirada, né, da ultratividade, que foi uma coisa que existiu historicamente, né, na nossa legislação sindical, foi realmente uma machadada na cabeça dos sindicatos. Nessa pesquisa que eu estava falando, que a gente fez com financiamento do Claxo, nós fizemos... foi uma pesquisa que a gente fez basicamente com sindicatos femininos, né? E a gente encontrou uma situação muito difícil, né, em que a liderança sindical dizia para a gente: daqui a pouco não vai mais ter negociação coletiva, porque o patronato chega aqui, né, e diz: olha, vai ter que assinar, porque senão vai acabar a vigência e vocês vão perder tudo que vocês têm, né? E tem, inclusive, a declaração de uma liderança, se não me engano, que é o Sindicato dos Comerciários, que ele diz assim: olha, a gente está vendo que daqui a pouco não vai mais ter negociação de nada, né? E eu lembro que a gente fez uma apresentação, acho que foi, né, até num evento da ABET, e o Adalberto, que está aqui, falou assim: mas não é isso, Márcia, a gente está vendo os sindicatos negociando, mas eram sindicatos femininos, né? Então, a gente tem que ver que essa é a situação dos sindicatos mais vulneráveis, né? Eu não sei se naquele dia a gente teve tempo de dar a resposta que a sua pergunta merecia, Dal. Mas, para esses sindicatos mais vulneráveis, com menor capacidade de mobilização e de organização, né, a situação foi trágica, trágica, especialmente no período logo após a reforma. Não, obrigada. Eu quero. Então, esses são os principais aspectos que eu queria apontar, né? Mas tem ainda uma última coisa que precisa ser lembrada, que é a possibilidade de terceirização em todas as atividades econômicas, né? O que fragmentou ainda mais a classe trabalhadora brasileira, que já historicamente sempre foi fragmentada, né? Seja por causa do histórico, não é, do mercado de trabalho brasileiro, em que a gente sempre teve essa divisão entre os trabalhadores formais e os trabalhadores informais, ou seja, entre os trabalhadores com direito e os trabalhadores sem direito trabalhista, né, e previdenciário, e a fragmentação também provocada pela forma como o sistema dos sindicatos, né, o sistema sindical, é estruturado no Brasil, que fragmenta entre categorias e entre localidades geográficas, não é? Cada uma com uma data diferente de negociação, que faz com que o sistema brasileiro de representação sindical seja extremamente fragmentado. Então, fragmentou ainda mais, não é? Com a terceirização e a possibilidade de terceirização em qualquer atividade econômica, né? Então, essas medidas afetaram os sindicatos de forma geral, né, e especialmente os sindicatos das categorias mais vulneráveis, né? Agora, passando à questão da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, com a reforma, ela deu ênfase ao tema da segurança jurídica, não é, do que foi chamado de segurança jurídica, responsabilizando a Justiça do Trabalho pela geração de insegurança aos investidores, né, dificultando o acesso, né? Não, peraí, é outra coisa que eu quero dizer. O que a reforma dizia, né, é que a Justiça do Trabalho, né, gerava uma insegurança. E gerava uma insegurança por quê? Porque os trabalhadores recorriam correntemente à Justiça do Trabalho, né?
E aí, o que a reforma fez? A reforma passou a onerar os trabalhadores, né, com honorários periciais e sucumbenciais, ferindo o princípio da gratuidade, que a Justiça do Trabalho possuía anteriormente, né, e dificultando o acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, né? Ou seja, essa segurança jurídica que os defensores da Justiça do Trabalho buscavam, né, era, na verdade, a liberdade para descumprir a tela mínima de proteção ao trabalho. Por quê? Porque os trabalhadores entram na Justiça do Trabalho porque eles não têm os seus direitos respeitados, né? Então, essa segurança jurídica que a Justiça, né, que o argumento, que foi o argumento, não é, da mudança da legislação, era, na verdade, o direito de os empregadores, né, não cumprirem a legislação, né? O Jorge Souto Maior tem uma fala, né, que ele vai dizer o seguinte, exatamente isso que eu tinha falado anteriormente, né? De modo geral, quem está na condição de reclamado na Justiça do Trabalho, ou seja, a empresa, né, contra quem o trabalhador está reclamando, é porque cometeu alguma ilegalidade, não é? Quer dizer, o trabalhador está reclamando porque ele quer ver um direito seu, né, garantido, né? Então, essas empresas que há décadas, né, demandam segurança, elas demandam segurança para continuar cometendo ilegalidades trabalhistas, né? Sob os mais variados argumentos, como da dificuldade econômica, a complexidade da legislação, isso mesmo depois da reforma, né? A postura paternalista da Justiça do Trabalho, enfim, 1000 argumentos, né? Então, essa reforma ela vai atingir a Justiça do Trabalho na sua função fundamental, que é de assegurar a eficácia, né, desta tela de proteção ao trabalhador, né, que é a tela da Justiça do Trabalho. Porque, como ela vai dificultar, né, e às vezes até inviabilizar a garantia constitucional de acesso ao judiciário, né, ela evidentemente afeta o sistema de fiscalização. Desculpe. Então, esse sistema público de regulação foi criado lá, lembrando, né, criado lá desde os anos 30, ele foi atingido na fiscalização, né, na Justiça do Trabalho e na organização sindical, né? Então, essas reformas liberalizantes estão inseridas nesse contexto de desmonte do Estado, que foi o contexto desses anos, né? Desses últimos anos, né? E estão de acordo com uma norma, não é, que vem desde então, que é de redução do papel do Estado, a mercantilização dos bens públicos, como saúde, educação, previdência, moradia, tudo que é bem público, né? Então, essas alterações passaram a interagir com características crônicas da sociedade brasileira, que são características baseadas em desigualdades sociais, em profundas desigualdades sociais, né, raciais e de gênero, né? E essa é uma realidade que traz grandes prejuízos aos setores mais vulneráveis da classe trabalhadora, sobretudo as mulheres, e especialmente entre elas, né, as mulheres negras. Então, vejam, muitos estudos já analisaram o mercado de trabalho brasileiro nos anos posteriores à reforma, que foi em 2017, né, e que revelaram dados alarmantes, né, milhões de pessoas fora da força de trabalho, a maior porcentagem delas de mulheres, não é?
muitos empregados sem proteção social, né? Uma situação que vem mudando só nos últimos anos, a partir do governo Lula III, né? Quando a gente pega os dados da PNAD nos 6 anos da reforma, ou seja, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 até 23, os trabalhadores informais ou por conta própria. Informais são aqueles que são empregados, né, numa empresa, mas não têm contrato de trabalho, não tem carteira assinada, como a gente fala aqui no Brasil, né? Não tem a carteira assinada e, com isso, não tem o acesso aos direitos, né? E os por conta própria, que não têm acesso aos direitos porque eles trabalham por conta própria, né? E esses 2 setores foram os que mais cresceram, né? E isso é uma das consequências da reforma. Quer dizer, isso aparece no mercado de trabalho, mas aparece como uma consequência da reforma, né? Por quê? Porque a reforma vai acabar fazendo com que a informalidade, não é, aumente, né? A fragmentação das organizações sindicais dificultam, né, que as organizações sindicais possam efetivamente proteger os trabalhadores, né? Tudo isso, e a Justiça do Trabalho também, né? Então, o que a gente vai ter nos últimos anos, e agora estou falando 2023 e 2024, é que a gente vai ter uma redução muito expressiva das taxas de desemprego, né, em 2023, e nesses meses, né, até agora de 2024, mas continua, apesar de também estar diminuindo, continua uma altíssima taxa de informalidade, né, a precariedade, o subemprego, a subutilização da força de trabalho, né, os trabalhadores por conta própria, o aumento dos MEIs, não é, dos microempreendedores individuais, os PJs, né, os trabalhadores de plataforma digital, enfim, todos esses tipos de trabalho muito precários, né? Então, esses elementos, claro, estão configurando, né, uma situação muito difícil para os trabalhadores e revelam a importância da gente pensar em uma renovação do sistema de proteção pública, né, que integre todas as pessoas que trabalham sem direitos e garantias, né? Independentemente, evidentemente, da natureza dos serviços prestados. Mas nós temos 2 problemas no momento para enfrentar esta devastação, que eu acho que é importante a gente apontar antes de apontar quais seriam os horizontes, não é, de enfrentamento. O primeiro é um judiciário totalmente favorável ao ideal neoliberal de que as relações entre capital e trabalho devem estar baseadas no livre jogo do mercado, né, a partir da relação direta entre trabalhadores e empregadores. Essa compreensão joga os trabalhadores nas mãos dos empregadores e vem, inclusive, esvaziando o poder do Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões vêm sendo constantemente negadas pelo Superior Tribunal Federal. O papel do STF tem contribuído para esvaziar a força normativa da Constituição de 1988, né, porque ele vem questionando a razão de ser da Justiça do Trabalho, né, e vem, portanto, fragmentando ainda mais o mundo do trabalho, já historicamente desigual, como já falei, né? Em outubro de 2023, isso é só um exemplo, existem muitos, não é? Mas em outubro de 2023, o presidente do STF, o ministro Luiz Barroso, em encontro com empresários em Paris, criticou duramente a Justiça do Trabalho brasileira,
por estimular a indústria de reclamações, o que ele chamou, não é, de indústria de reclamações, e defendendo as maravilhas do empreendedorismo, né, e da livre iniciativa, para estimular a economia, e recordou que a história demonstra que a livre empresa é o melhor gerador de riqueza. Na mesma linha, nós temos o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, né, que anulou a decisão da Justiça do Trabalho, uma decisão da Justiça do Trabalho, que havia reconhecido a relação de emprego, negando a competência da Justiça do Trabalho para tal decisão, negando a competência da Justiça do Trabalho para uma decisão relativa ao trabalho, né? Devido a uma reclamação que foi interposta pela Cabify contra a decisão do TRT, da Terceira Região. Então, outra questão importante, antes de passar para essa questão, eu gostaria de dizer que a Magda Biavaschi, que está aqui conosco, e o Alisson Dropa têm inúmeros trabalhos, né, sobre a Justiça do Trabalho, sobre o STF, né, mostrando essa postura do STF criticando a Justiça do Trabalho, né? Aliás, trabalhos nos quais eu me baseei para fazer essa apresentação. Então, queria agradecer. Bom, a outra questão que eu acho que é importante da gente levar em conta antes de falar nos horizontes é que pouco se avançou no governo Lula no sentido de fazer reverter essa devastação, né, promovida pela reforma trabalhista e da Previdência, né, nos anos Temer-Bolsonaro, né. Na verdade, eu acho que, além da legislação da igualdade salarial entre homens e mulheres, quase nada foi feito, né. O que a gente tem são os dados do mercado do trabalho, que estão evidenciando uma diminuição substantiva da taxa de desemprego, que é uma coisa importante, né, e uma recuperação dos salários, que também é uma coisa importante, que também dependeu de uma medida, né, do governo no sentido de elevar os salários mínimos, né, acima da inflação. Isso é uma medida super importante, mas isso, evidentemente, não muda a lei, não é? Então, eu me lembro que antes de começar, quando o Lula era só um candidato, a gente falava se ia propor como é que era, acabar com a reforma, né? Ou se isso era uma discussão do movimento sindical, inclusive, né? Se a gente ia voltar ao sistema anterior ou se a gente ia fazer uma outra reforma. Enfim, a discussão no movimento sindical era essa, não é? Ou se íamos adotar alguns princípios da reforma e não outros, né? Enfim, nada foi feito, nada, continuou tudo igual. Então, nós temos, além de tudo isso, além de todo esse quadro, que é bem trágico, né, nós temos a questão do trabalho de plataforma, né, que vem vivendo um processo muito rápido de expansão, né, de forma totalmente desregulada, com uma proposta de regulação, é um PL, né, que está aguardando a votação no parlamento, que não reconhece a subordinação dos trabalhadores às empresas, né, e pouco melhora o acesso aos direitos, né, com exceção de facilitar a inserção no regime da Previdência Social. O que vai fazer com que a situação, porque nós já temos uma decisão do Parlamento Europeu que reconhece a subordinação dos trabalhadores de plataforma na Europa, né? E agora tem uma medida já feita pelo governo mexicano e já mandada ao Parlamento, né, que também reconhece a subordinação dos trabalhadores de plataforma às empresas e lhes garante todos os direitos, desculpem,
todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, nós vamos ficar como lixo da história. Não é? Enfim, a gente vai ficar numa situação muito, muito ruim, não é, frente a esses direitos reconhecidos em outros países, né? E vai ser o lugar onde as empresas vão querer vir, porque, óbvio, né, mão de obra já estão, né, mas vão querer vir mais ainda, não é? Porque é onde a mão de obra vai poder ser mais explorada, né? Bom, então a gente tem essa situação, né? A gente tem esse ataque, né, do sistema judiciário à justiça do trabalho, né, que como eu já falei anteriormente, né? E, evidentemente, essa proposta, não é, que está no ar, não é, de eliminação ou de enfraquecimento da justiça do trabalho, né, abre um espaço para um enfraquecimento das relações do trabalho, né, o aumento da precariedade, da informalidade e o enfraquecimento da proteção dos trabalhadores, né. Evidentemente, essa desconstrução da tela pública de proteção ao trabalho vai redefinindo as relações de trabalho num sentido muito desfavorável aos trabalhadores, né? Esse, evidentemente, não é um processo que ocorre só aqui no Brasil, isso tem tudo a ver, né, com os ideais do neoliberalismo, né? É um processo mundial que vem fragmentando a organização dos trabalhadores em todos os países e impactando fortemente o sistema de regulação do trabalho, mas, evidentemente, esse é um processo de lutas, não é? Então, nos lugares onde os trabalhadores, né, e os seus sindicatos vêm conseguindo resistir mais, né, como isso que eu estava falando da regulação do trabalho de plataforma, né, é o que vai definir, né? E o que nós estamos vendo aqui no Brasil é que a capacidade de resistência dos trabalhadores tem sido muito baixa, né, aqui no Brasil. Então, agora, horizontes de reconstrução. Estou chegando no meu limite, né? Horizontes de reconstrução. Esse momento é muito difícil para os trabalhadores, né? Nós temos um fortalecimento da extrema-direita em termos políticos, né, dos princípios neoliberais, né, que têm um forte impacto na regulação do trabalho e nas decisões políticas das instituições públicas. E, nesse quadro, estabelecer prioridades na luta por direitos é uma questão fundamental, né, para a gente garantir, ao menos, uma unidade na luta, né? Então, alguns pontos fundamentais que eu gostaria de destacar como, assim, fundamentais, mas eu não saberia como dizer para vocês que a gente vai fazer para conseguir garantir esses pontos, não é? Porque o movimento está debilitado, né? Mas alguns pontos que eu considero como fundamentais, que deveriam ser, que deveriam unificar a nossa luta, não é? A luta dos trabalhadores, seria, em primeiro lugar, a volta da ultratividade, não é? Para não acontecer aquilo que eu falei, né, que faz com que os sindicatos fiquem desesperados para assinar um novo acordo e assinem qualquer coisa. A busca de uma unidade sindical que não existe no Brasil, né? Nós só temos a unicidade sindical, que é determinada por lei, não é? E que só fragmenta, né, os sindicatos, porque a negociação é por categoria e por base territorial, né? Buscar realmente uma unidade sindical que signifique negociações por ramos de atividade, não é? No país inteiro, como é em muitos países, não é? O terceiro item, que eu acho que é assim, fundamental, quando nós temos quase 50% da mão de obra fora, né, dos direitos do trabalho, porque trabalha de forma informal ou como trabalhador por conta própria, é a integração desses trabalhadores informais e por conta própria
todos os trabalhadores sem acesso ao direito nos sindicatos e na tela pública dos direitos do trabalho. Não é possível que metade da mão de obra brasileira fique fora dos direitos do trabalho, né? Que direitos são esses, se é só para metade da população, né? A outra coisa seria o quarto tema, que eu acho que é prioritário, né? A gente não pode deixar isso escapar pelos vãos dos dedos, é a justiça do trabalho, né? A garantia da continuidade da justiça do trabalho, a luta pelo fortalecimento da justiça do trabalho, quando ela está sob ataque, né? E está sob ataque pela extrema-direita, pelos setores neoliberais, não é, que querem acabar com ela, ou querem fragilizá-la, até que ela não importe praticamente mais nada, né? E, em último lugar, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho fundamental, né? E eu não falei porque não dava tempo para adicionar mais esse tema, é a criação de um sistema integrado de cuidados como forma de diminuir a precariedade do trabalho das mulheres, né? Por quê? Porque nos nossos estudos, nos meus estudos, eu tenho chegado à conclusão de que o fato de que as mulheres... Bom, isso não é uma conclusão minha, isso é uma conclusão dos estudos femininos e feministas, não é, há muito tempo, né, que a precariedade do trabalho das mulheres tem a ver, não é, com o fato de que elas são responsáveis pelos cuidados, né? Então, é essa divisão sexual do trabalho, isso já vem sendo dito, né, há décadas, né, que faz com que as mulheres se insiram no mercado de trabalho de uma forma que penaliza o tipo de contrato que elas têm, né? Elas acabam sendo levadas para as atividades que se assemelham aos seus trabalhos domésticos, que são todas atividades precárias, etc. Então, tem que haver um sistema integrado. Nós estamos falando de metade da força de trabalho, né? De novo, né? Mas só que é a outra metade. Tem que haver um sistema integrado de cuidados que garanta, né? Em primeiro lugar, que o Estado entre no provimento de serviços públicos de cuidado. Em segundo lugar, que as empresas entendam que os seus trabalhadores e trabalhadoras têm direito de cuidar da sua família, filhos, mães, pais, idosos, né, enfermos, enfim, daqueles que necessitam de cuidado, né? E, portanto, tanto mulheres como homens, né, devem ser entendidos também como cuidadores. Portanto, não dá para dar 5 dias de licença paternidade para os homens que viraram pais, não é? Porque isso não vai ajudar em quase nada, né? Portanto, o pai também tem que poder sair, né, quando o filho fica doente, é hospitalizado, etc. e tal, né? Enfim, é o conceito da coparentalidade, né, e não da maternidade, como ocorre nos nossos países. Existem alguns países do mundo, muito poucos, em geral os países do norte da Europa, né, ali Suécia, Dinamarca, etc. e tal, que tem esse sistema, mas eu acho que isso tem que ser garantido. E, em terceiro lugar, não é, o convencimento, uma grande propaganda, não é, um grande sistema de propagação, não é, de mudança da cultura, de que cuidar não é uma coisa só das mulheres ou uma coisa que vai diminuir os homens que ajudarem a cuidar, ajudarem não, que se responsabilizarem igualmente como as suas mulheres, não é, no cuidado com os filhos, com as pessoas idosas, etc. E tal. Isso tem que ser um programa estatal, né, para obrigar as empresas a mudarem a forma de gestão da mão de obra, não é, e para ir convencendo as novas gerações de que cuidar das pessoas é uma coisa legal, né, e não um trabalho de mulher, entre aspas. É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Márcia, por essa excelente exposição, né, trazendo todos os pontos importantes desse debate aqui no Brasil e trazendo a experiência do México, né, que é uma novidade, né, que a gente tem que ficar de olho para ver como é que avança.
E passo agora, então, a palavra para a professora Helena Malvinas. Obrigada, um bom dia a todos e todas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. O convite da BET é muito importante. Eu fui presidente da BET, vice-presidente da BET, militei muito na BET durante bastante tempo. E também estar de volta à Ampox, que eu deixei de frequentar há algum tempo. Enfim, a gente dá voltas, mas sempre retorna, não é, à casa querida. Quero agradecer o convite da Thaís, lamento que ela não esteja aqui hoje, dizer da minha satisfação de estar aqui com o Zé Ricardo e com Márcia. E, enfim, eu vou talvez dialogar na minha apresentação, que talvez fique um pouco desestruturada com coisas que disse a Márcia, não foi o que eu tinha pensado, mas eu acho que a ideia do cenário de devastação a gente tem que olhar justamente na maneira em que eles ocorrem, não é, concomitantemente em várias frentes. Então, não é só no trabalho, todo o sistema de proteção social vem sendo desmontado há muito tempo. E ele vem sendo desmontado desde que ele foi criado, né, na verdade, e a gente sabe que foi uma grande revolução. Tem um autor francês, sociólogo, do qual eu gosto muito, o nome dele é Henri Arsveld, e ele mostra, né, que a grande revolução do século XX, depois do Bismarck ter criado lá o seguro social no final do século XIX, foi a criação do fundo público, né, porque as pessoas, os trabalhadores que não eram donos, né, eles não tinham propriedade, e essa era a diferença entre os trabalhadores e, enfim, a nobreza, as elites, que eram proprietárias, né, de terras, de bens, etc., os trabalhadores nunca foram proprietários de nada. E aí você cria o quê? O fundo social, uma contribuição compulsória de trabalhadores e empregadores, o Estado, e eles passam a ser detentores de uma propriedade social. Isso foi uma grande revolução. E é essa revolução que vem justamente para garantir que, para além dos direitos do trabalho, os direitos da esfera da reprodução social, aqueles que são necessários, a saúde, a educação, a moradia, a segurança, todas essas coisas, né, que acompanham o indivíduo ao longo da vida para reduzir os riscos, para reduzir a probabilidade de queda na pobreza, para prevenir justamente incertezas que a gente não sabe o que pode acontecer, mas onde existe uma institucionalidade que se criou através das lutas dos trabalhadores, não é isso? Para garantir renda na inatividade, como enfim, as aposentadorias públicas, ou uma renda durante um momento de enfermidade, toda a questão do seguro de saúde, também da saúde pública, tudo que a gente construiu pela luta, né, e que eram lutas sociais, coletivas, isso vem sendo completamente destruído, desmontado, e pior do que isso, né? A gente tem hoje alternativas, que são essas alternativas das plataformas, porque Márcia falava de plataforma. Hoje, gente, tudo é plataformizado. A saúde é plataforma, né? Vocês pegam assim, valor econômico, todo dia tem lá as novas plataformas. Os 74% que não tem plano de saúde, eles agora podem se tratar pelas plataformas, né? Então, tem várias. Aqui em São Paulo tem muitas, etc. Quem está por trás dessas plataformas que oferecem serviços de saúde, consulta, etc., usando digitalização e financiarização? Os fundos de private equity, né? Os fundos, os investidores institucionais que vêm para o Brasil e que, desde uma regulação que a gente teve em 2015, sob a Dilma, que permitiu que a gente tivesse, reverteu completamente a ideia que os hospitais no Brasil só podiam ser de propriedade capital brasileiro, houve um processo de internacionalização da saúde completo, que já vinha de antes, com muitas mudanças, também do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, a criação das OS, que vocês sabem que foi uma coisa avassaladora na saúde, não é isso? Onde teve, enfim, fim dos concursos, etc. E são também grupos privados que estão por trás, e precarizou por completo isso. E você começa a ter um conjunto de medidas que vem ao longo dos anos 90, 2000, 2010, vem mudando por completo, não é? Essa institucionalidade que era assentada na questão dos direitos coletivos. Então, eu queria começar pelo final,
porque eu acho que, do mesmo jeito que tem o desmonte dos direitos do trabalho, a gente tem os direitos, o desmonte daquilo que é a vida fora da iminência, né, direta do dia, das condições de trabalho, que é, enfim, pegar o transporte, né, isso poder pagar um aluguel, ir para um hospital, ter direito à educação, etc. E eu acho que esse esvaziamento, né, do sistema de financiamento da Seguridade Social, ele vem lá de trás, desde o início, rapidamente. Eu quero só lembrar, né, que ao longo dos anos 90, a gente teve a primeira reforma da Previdência com Fernando Henrique, depois a gente teve a completa destruição do fundo público com a reforma do Lula, da Previdência do servidor público, né, que é o maior fundo, e com a imposição, justamente, né, que depois é criado ali, mas quem vai implementar é a Dilma do FUNPRESP. Quer dizer, você estabelece também para o setor público o limite de contribuição, né, para a Previdência Pública de até R$7.000. Se vocês pegarem as curvas do que é o recurso do INSS hoje para aposentadorias e pegarem os fundos de capitalização privados, não é uma boca de jacaré, não, né? É um hiato gigante, né? Porque a gente teve uma redução com base nas desonerações, e a gente ouve de novo, agora é votado no Congresso, mais desoneração, temos que desonerar os setores que mais empregam. Mas se quem mais emprega não vai pagar, eu quero saber quem vai pagar, né? Não? Porque cá entre nós, o sistema do seguro social é isso, é tripartite, não é isso? O cara, o trabalhador, tem que pagar a parte. Não, só o trabalhador paga e, portanto, o fundo público desaba. Agora, se você. E aí, com a contribuição dos altos salários, que também é limitada a 7.000, como vocês sabem, o que fez o governo, também com o fundo público, o governo do PT, jogou para o mercado privado, para o mercado de capitais, a contribuição dos altos salários, o que, evidentemente, no longo prazo, vai fazer catapultar esse sistema. Isso não vai se sustentar, porque o princípio da solidariedade foi quebrado. Essa que é a grande questão. Quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, não contribui ou contribui menos. Agora, se os altos salários vão colocar o seu dinheiro lá na BlackRock, etc., né? E ainda por cima ter uma série de deduções, ou poder aplicar nas inúmeras letras, né, de recebíveis que a gente tem hoje, LCIs para imobiliário, LCAs para agricultura, sem pagar imposto de renda, então está bem. Mas é isso que a gente tem feito, gente. A gente tem feito isso nos últimos 30 anos. Então, eu acho que as desonerações que, enfim, já tinham levado a praticamente 800 bilhões de reais ao longo dos anos 2000 até 2018. As isenções fiscais, né? Tudo isso vem esvaziando o sistema de proteção social, que foi pensado conjuntamente, justamente, com a questão dos direitos trabalhistas. Então, para começar pelo fim, como eu falei, a Márcia falou da judicialização, como é que eles querem acabar, né, o STF com essa coisa de judicialização. Vocês devem estar lendo no jornal que eles estão fazendo a mesma coisa com a saúde, né? Não pode mais entrar com demandas na saúde para pedir remédios, ressarcimento, nada. Ou seja, é tudo isso que justamente o chamado sistema suplementar, né, queria. Então, eles já não têm obrigação de fazer nada e o Estado também não tem obrigação de prover nada. Então, nós não temos um sistema regulatório hoje que garanta que as pessoas que têm determinadas necessidades de saúde, a gente vê isso todo dia na televisão, não é? As famílias que são entrevistadas lá pela TV Globo, dizendo que o filho é autista e perdeu o seguro social, o seguro cortou unilateralmente. Nós não temos hoje um espaço de reivindicação e de exigência que nos permita fazer valer, inclusive para quem paga plano de saúde, os direitos com base nessa contribuição que a gente tem. Muito menos do ponto de vista da provisão pública. E, então, a judicialização também, o STF está ajudando para acabar com isso, porque essa coisa de acabar, me pedir plano de saúde, não sei o quê, tem que acabar com esse negócio de judicialização. E
eu acho que a Márcia falou que a gente pouco avançou para reverter nessa devastação. Eu diria que a gente avança na devastação ainda hoje, né? Porque se a gente pensar essa questão do arcabouço fiscal, né, o novo arcabouço fiscal do governo, que limita o crescimento do gasto, né? A gente tem uma faixa, a gente acabou com o teto do gasto de 2016, a gente conseguiu acabar com ele, porém, a gente colocou também um outro limite, que é um limite muito baixo, né, e que mostra como é que essa questão de você reduzir, né, o gasto social incentiva justamente a privatização do ponto de vista dos direitos, das necessidades que as pessoas têm na esfera da reprodução social. Eu vou dar só um exemplo. É o meu computador. Se vocês olharem, por exemplo, a questão, né, que o governo vem discutindo com a ideia de que é preciso dissociar o piso da saúde, tem um piso constitucional, né? Vocês sabem que a saúde tem direito de receber 15% das receitas correntes e a educação, 17% de outras receitas fiscais. E eles querem acabar com isso. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, toda vez que aumenta a arrecadação, esses 15%, evidentemente, em termos reais, vão crescer. Mas aí, como a gente não pode gastar mais, porque tem aquele teto, né, naquele intervalo que foi estabelecido, de 0,6 a 2,5%, isso vai acabar reduzindo, apertando do outro lado outras despesas sociais. Então, os caras querem acabar com os pisos constitucionais, e o porta-voz disso é o ministro da Saúde, o ministro Haddad, né? E aí vem toda a discussão do Tesouro. Ministro da Economia, eu falei do quê? Não, é porque... não, mas eu... Bom, exato, é o ministro da Fazenda, Não, mas é que é o seguinte, hoje a saída para o problema da saúde nesse país aparece como sendo as PPPs, parcerias público-privadas. E eu quero dizer que tem o apoio da ministra da Saúde. Entendeu? Enquanto isso, na Inglaterra, foram fechadas as parcerias público-privadas porque o gasto, né? Quer dizer, na medida que você tem investidores privados que vêm para resolver problema de infraestrutura ou para resolver problema de provisão, que é a chamada bata cinza, né? Que é o investimento em infraestrutura, e bata branca, que é dos serviços de provisão à população diretamente, os estudos da Inglaterra, que foi quem primeiro implementou essas PFIs, mostram que não valeu a pena, foi fechado, foram suspensos, não tem mais, mas nós estamos mandando gente do Brasil para se capacitar com essas instituições na Inglaterra para aprender como implementar PPPs aqui. Então, eu quero dizer para vocês que, no ano passado, a primeira legislação sobre PPP, vocês devem saber, foi feita em 2004, com apoio do Haddad, e o ano passado, 2023, antes a legislação de PPPs, né, eram voltadas apenas para infraestrutura básica, né, tipo transportes, energia, autoestradas, estradas, mas em 2023 houve uma mudança na definição do escopo das PPPs e foram implementadas as PPPs, elas foram estendidas à área social. Então, agora você pode ter PPP na saúde, PPP em segurança alimentar, PPP em educação, a gente pode ter PPP em tudo. E em um ano, mais ou menos, um pouco menos de um ano, a gente tem hoje 440 PPPs na área da saúde, só da saúde, sem contar no resto. Eu posso dar um exemplo para vocês do caso do hospital Souza Aguiar, no Rio, que é o maior hospital público, né, da América Latina, trabalha com os 3 níveis de complexidade, e ele virou uma PPP o ano passado. Quem está chegando, o consórcio que ganhou é de uma PPP da Bahia, com um grupo de... um grupo grande na área de saúde privada e que vem também com outros investidores na área, claro, de quê? Imobiliário, né? Porque, na verdade, os caras vão fazer drywall dentro lá do nosso hospital público. E, evidentemente, o contrato é um contrato de 30 anos
em que eles vão ter que investir, o consórcio, alguma coisa com 800 milhões de reais, tá certo? Na área de imagens, enfim, uma série de mudanças também do ponto de vista dos serviços internos e tal. Mas o que é engraçado é que eles vão poder, por exemplo, explorar o estacionamento, vai ter restaurante, vai ter anfiteatros, vai ter uma série de coisas que vão permitir que também esses investidores possam ganhar mais rendas com tarifas, que é uma outra característica da financiarização, que é onde eu quero chegar. Mas, na verdade, nós vamos pagar juros por esses investimentos ao longo de 35 anos. Eles têm que fazer esse investimento de 850 milhões de reais em 5 anos. Nós vamos pagar... Em média, a gente vai pagar ainda, sem atualização futura, alguma coisa como 192 milhões por ano de juros. Eu deixo vocês fazerem as contas. Então, a gente tem que entender que nós não estamos apenas vivendo um processo, né, de degradação das condições de trabalho, mas o processo de expropriação financeira que nós vivemos no Brasil hoje é uma coisa profunda, gravíssima, liderada pelo Estado, né, e sob o argumento que não pode gastar. Vocês viram na semana passada o ministro da Economia, da Fazenda, dizendo que a Faria Lima não estava contente, né, com a questão dos gastos, estamos gastando muito. Então, tudo isso tem levado a um desmonte da estrutura provedora dos direitos sociais lato sensu no Brasil. É isso que a gente tem que entender, que é o que está acontecendo. E isso não está sendo suspenso, né? Isso está sendo agravado, e eu acho que isso que disse justamente a Márcia, né, do patamar civilizatório, é algo que nós estamos perdendo diante dessa visão cada vez mais individualizada dos direitos, né? E essa coisa dos direitos individualizados a gente pode ver com todo esse grande escopo, né, do que é chamado a integração, não é integração, como é que a gente fala, financeira? Não, financiarização não, a inserção financeira, né, que é inclusão, perdão, a inclusão financeira, a inclusão deixou de ser social, a inclusão passa a ser financeira. É importante todo mundo estar não apenas no mercado de crédito, mas no mercado de capitais. E a gente pode olhar também 3 novos lançamentos que fez o Tesouro, né, no início desse ano. Vocês devem ter acompanhado, o governo lançou um título, que é uma espécie de uma poupança, um título que é um papel, não é? É um título de propriedade. O que é um título de propriedade? É um direito que você passa a ter de poder reivindicar, tá certo? Parte da produção social que será realizada no futuro, que você vai antecipar e que você vai ficar pagando, e o dia que você quiser resgatar aquele papel, você vai ter direito de receber uma remuneração, tá certo? Que foi feita e cuja, digamos, o valor social daquilo só pode ser tirado de alguém que, evidentemente, está produzindo mais-valia social em algum lugar. Porque um papel em si mesmo, ele, apesar do processo de capitalização, que pouco tem a ver com a economia real, ele não gera valor em si mesmo. Então, isso é alguma coisa que a gente vai ter que trazer de algum lugar onde o nível de expropriação, de exploração cresce. Então, a gente vê esse processo de precarização acontecendo simultaneamente a um processo de quê? De financiarização da sociedade brasileira. Eu estou aqui com o Guilherme, que está ali, que é com quem eu tenho escrito todos os meus trabalhos recentes, e isso que eu estou falando aqui para vocês também. Então, você tem essas coisas acontecendo, gente, conjuntamente. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Eu tenho desmonte da provisão pública. Se vocês olharem hoje quem são os fundos de private equity, investidores institucionais que estão por trás da Redditor, da Rapvi, da Fleury, DASA, todos esses grandes grupos de medicina privada, né, que agora também têm as suas universidades privadas, né? Vocês viram que agora eles têm, porque, evidentemente, eles podem ganhar tanto dinheiro, né, com universidade privada, uma mudança também institucional que vem lá do final dos anos 90, e aí você tem uma conjugação, né, isso do peso das corporações na definição daquilo que é provisão pública e pela qual nós vamos ter que pagar, e vamos ter que pagar muito.
Então, vocês têm a Pacific Med, vocês têm a BlackRock, vocês têm, enfim, inúmeros fundos de investimento internacionais. Vocês sabem que a BlackRock é uma das maiores, né? Um dos maiores investidores institucionais, asset managers. Ela tem hoje em gestão de ativos 10,5 trilhões de dólares, que é mais que o PIB junto da Inglaterra, da França e da Itália. Então, achar que um cara como esse, que um gestor que detém ativos desse montante, né, primeiro, não é capaz de formar opiniões, de defender interesses e de atuar no desenho da política pública, é não entender o que a financiarização fez do ponto de vista de mudar por completo quem são os atores envolvidos hoje naquilo que a gente chamava da provisão pública. Bom, posso dizer também que os hospitais no Brasil hoje, para ficar só na saúde, eles estão fortemente financiarizados. Eles parecem públicos na ponta, né? Porém, como justamente as transferências por parte do governo federal, né, são insuficientes e têm caído muito, como a gente sabe, até porque o orçamento da saúde e o orçamento da Seguridade Social, né, ele caiu bastante, como vocês sabem, por todas essas razões que eu já coloquei aqui, das desonerações, enfim, da política macroeconômica e uma série de outras coisas. Os hospitais, o que eles fazem quando eles não têm recurso suficiente? Eles se endividam, né? Isso é verdade aqui, verdade na França, verdade na Inglaterra, em todos os lugares. Então, o que faz? O hospital chega para o banco e diz assim, olha, normalmente esses são os hospitais de nível intermediário, são os hospitais filantrópicos. Eles, na verdade, são quem mais provê serviços, né, na ponta e que o Estado paga por esses serviços, tá certo? O Estado não tem infraestrutura para prover todos os serviços necessários à população. Aí eles vão para o banco e pedem um empréstimo com base na receita que eles vão receber em algum momento do Estado pelos serviços prestados. Então, a gente tem um processo de colateralização. Isso que a gente chamou de colateralização da política social, com as pessoas que recebem aposentadorias ou que são funcionários públicos, pegando empréstimo, usando crédito consignado e usando a remuneração paga pelo Estado como colateral, isso funciona há muito tempo no sistema de saúde. Então, os hospitais filantrópicos vão para o banco e dizem, olha, eu vou receber tanto do governo, você, por favor, me empresta, tá certo? Me antecipa para eu poder funcionar, etc. E, portanto, nós estamos pagando juros sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente paga juros sobre tudo. E tem mais, as transferências do Fundo Nacional de Saúde, que são feitas para os municípios e para os estados, essas transferências, muitas vezes, são transferências obrigatórias, né? Com base nesse piso constitucional. Quando chega lá no município, como o município está sem dinheiro, está com problema, o município faz o quê? Ele tem autorização, vejam bem, para aplicar em Selic, em títulos da dívida pública. Então, em vez de prestar o serviço, como ele precisa de mais dinheiro do que ele tem, o cara vai e aplica durante um ano na Selic, depois o dinheiro volta com delta aí de 11%, graças a Deus agora vai subir um pouco mais, né? Porque já se sabe mesmo que com o Galípolo chegando, a tendência é que a gente tenha um aumento ainda mais da prime rate, da taxa de juros base da economia brasileira. Então, vocês vejam a loucura que a gente está vivendo. É uma sociedade completamente financiarizada, não só do ponto de vista da provisão de serviços públicos, tá certo? Porque nós estamos pagando juros sobre tudo, portanto, os custos são crescentes e nós somos expropriados, porque pagar juros é uma forma de expropriação. A classe trabalhadora, a quem se referiu a Márcia, como vocês sabem hoje, está altamente endividada. Não por acaso o governo, em vez de fazer política social para melhorar as condições de vida da população, lança o Desenrola, por iniciativa da FEBRABAN e da B3, né, para acabar com o endividamento das pessoas, dos trabalhadores. Mas para quê? Para acabar com o quê? Com a inadimplência. Que os níveis de inadimplência foram tão altos com o processo de endividamento que a gente tem dos trabalhadores, das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, até R$5.000, o nível de inadimplência é tão alto que em 2022 a rentabilidade dos bancos, segundo o Banco Central, dos bancos privados, começou a cair. E os bancos começaram a ficar preocupados. Porque hoje, gente, desde 2016,
os bancos no Brasil emprestam, sobretudo, para famílias e não para empresas. As empresas, elas se capitalizam no mercado de capitais, elas se capitalizam com debêntures, elas se capitalizam com investidores internacionais. Elas não vão mais pegar empréstimo no banco. Quem banca hoje a rentabilidade dos bancos são os trabalhadores. E não por acaso, como você sabe, segundo os dados do Banco Central, né, desde os anos 2004, quando começou a crescer muito a oferta de crédito para a classe trabalhadora, para as classes populares no Brasil, a gente tem uma linha praticamente reta, que só tem uma barriguinha em 2015-16, com a recessão, quando os bancos diminuíram um pouco a oferta, né, de crédito. Desde 2006, hoje, o saldo de crédito é majoritariamente para famílias e não para empresas. E essa boca de jacaré aumenta crescentemente. Então, você, quando começou a cair, né, 76% das pessoas endividadas hoje, junto ao sistema financeiro brasileiro, ganham menos de R$5.000. E 65% da receita, né, derivada de juros dos bancos vem das famílias. Então, nós temos uma sociedade completamente endividada, além de não ter direitos trabalhistas, completamente endividada, isolada, porque você vai resolver isso sozinho, não tem ninguém para defender você. Você se endividou, o problema é seu, não é mesmo? A gente facilita o acesso ao crédito, democratiza o acesso ao crédito, tudo é democrático, a gente está em plena onda de extrema-direita, quebra da democracia, quebra de valores democráticos, até em países como a França, mas só se fala em democratização do acesso ao crédito. Aí todo mundo vai lá, pega um crédito, pagando juros altíssimos, que o spread no Brasil, vocês sabem, né? Não é só o juros que é alto, é que o spread é muito alto, o spread real, que é a diferença entre os juros de captação do banco e aquilo que eles emprestam, né? É gigantesco. E é isso que mantém, porque, veja bem, não é só a Selic, que é um mecanismo de financiarização da sociedade brasileira, né? É também esse spread bancário que é muito alto e que, na verdade, ele se realiza com base nas necessidades não atendidas pela população, dos seus baixos salários, porque não adianta só aumentar o salário mínimo, estamos de acordo? A gente precisa de mais do que isso, e você tem um nível de endividamento crescente. Então, você tem um processo de expropriação financeira. As pessoas estão no mercado informal, etc., né? Elas precisam de salários são ruins, mas, além de tudo, elas vão para o banco, então, elas são exploradas, elas são expropriadas. Então, a gente tem hoje um processo conjugado de extração, né, de renda de maioria da população, que é uma coisa sem precedentes. E aí vem o programa Desenrola, que não é para acabar com o endividamento, é para zerar o grau de inadimplência das famílias, 38 milhões, o Haddad tinha falado 72, mas parou em 38 milhões de famílias poderiam ser atendidas. Os critérios não foram os mesmos que funcionaram, por exemplo, durante a Covid, porque durante a Covid, quando teve aquele auxílio emergencial, que foi impactante, né, que atendeu 67 milhões de pessoas. Estou falando muito desorganizado? Não. Tá. Você teve 44% de todas as transferências de renda na época da Covid, né, do auxílio emergencial, que foram direto para o sistema financeiro. Porque como as pessoas estão muito endividadas e que elas sabem que elas precisam de crédito, elas têm que reduzir o grau de exposição delas e poder renegociar. Então, o dinheiro foi para lá e aumentou imediatamente depois a demanda por crédito, o grau de endividamento das famílias cresceu. Hoje, a gente tem um fenômeno novo no Brasil, são os pobres por dívida. Isto não existia. Os pobres por dívida são aquelas pessoas que, porque têm dívidas com o sistema financeiro, a sua renda disponível líquida está abaixo da linha da pobreza. Tá certo? É alguma coisa da ordem de 15%, segundo a POF, que, aliás, capta mal esses dados, que deve ser maior. Então, o que aconteceu na Covid? O pessoal foi para o banco e negociou individualmente. Agora, com a experiência que a FEBRABAN e a B3 tiveram lá atrás, em 2020, com essa negociação, eles foram lá falar com o governo federal, temos que tentar resolver aqui, porque o grau de inadimplência é muito alto, né? Chegou a alguma coisa aí, enfim, os dados da Serasa não são muito bons,
porque eles misturam léu com creu, não é muito bom. Mas, enfim, você tem aí 40 milhões de pessoas, segundo o Banco Central, alguma coisa aí da ordem isso, de 30 milhões de pessoas numa situação crítica, altamente endividadas, e se elas saem do sistema financeiro, a rentabilidade dos bancos cai, gente. Então, você teve que zerar, vejam bem, a inadimplência das famílias, que, aliás, não atenderam às expectativas tal como formulado pelo governo, né? E foram negociados agora 56 bilhões de reais com essa coisa do desenrola. Só que em 2020 foram negociados pelos bancos sozinhos, por iniciativa própria, com as pessoas, 60 bilhões. Então, veja, a gente está caminhando para uma redefinição do que é a política social nesse país. Não é prover saúde, dar uma lógica, entendeu, uma institucionalidade para o care, garantir que as pessoas possam, né, ter uma remuneração e condições de atender os seus familiares. Não, hoje a política social está virando uma política de gestão da dívida. O governo entra para participar de mecanismos de gestão da dívida para resolver os problemas da acumulação financeira. Então, eu vou tentar acabar aqui, porque eu não consegui falar metade do que eu queria, mas só para dizer o seguinte, junto com esse processo de financiarização, eu vou dizer só uma coisa que é a financiarização. A financiarização é uma mudança no regime de acumulação capitalista, em que os rendimentos derivados da propriedade do capital, de títulos, papéis, tá certo? Isso que a gente vê todo dia, passam a sobrepujar, a ser mais importantes que os rendimentos derivados da produção. Não por acaso, todo dia a gente ouve que tem não sei quantos bilhões, milhares de novos bilionários. Agora todo mundo é bilionário, ganha dinheiro, e aí o Haddad quer exigir, né, quer fazer pagar 2% nessa nova taxa contra os ricos. Mas o problema é que tem que parar de forjar essa riqueza financiarizada, porque é disso que se trata. Hoje, no Brasil, desde 2015, a riqueza financeira é maior que a riqueza não financeira. A gente tem um processo de assetização da vida. Tudo via ativos. E é isso que o governo faz também quando ele oferece o Educa Mais, vocês devem ter visto, nosso ministro da Fazenda, na televisão, dizendo que agora as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, se quiserem um dia pagar a universidade dos seus filhos, eles podem começar a contribuir para o Educa Mais durante 15 anos, tá certo? A partir de R$ 35,00 por mês, e daqui a 15 anos eles vão poder retirar ao longo de 5 anos, ou seja, o Estado controla como é que ele vai retirar esse direito que ele tem sobre uma renda futura, porque isso é que é financiarização, para poder pagar a escola dos seus filhos. E tem também o Renda Mais para as pessoas que querem ter uma aposentadoria melhor. Então, para pessoas também que ganham até 5 salários mínimos, eles vão poder comprar um título do governo com uma remuneração. Enquanto isso, a gente está esvaziando o quê? O orçamento da Seguridade Social, o orçamento do INSS, com todas as desonerações, com a informalidade, com tudo. Ninguém mais acredita no INSS, porque o INSS é um salário mínimo e não mais do que isso. E ainda assim, as pessoas estão sendo levadas pelo governo para o mercado de capitais. E, finalmente, tem o Renda Mais Mulher, que vocês também devem ter visto, né? Que vai ser para as mulheres de 15 a 75 anos que queiram pagar por esse título mensalmente a partir de R$ 15,00, e caso elas sofram algum grau de violência doméstica, o governo vai assegurar um advogado. Então, as feministas, nós lutamos para colocar a questão da violência doméstica uma questão pública e exigir que haja, né, por parte do Estado, da Defensoria Pública, mecanismos de atendimento dessas mulheres, mecanismos de proteção, e o Estado oferece uma alternativa privada. Não, eu vou dizer para vocês que é grave. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, a gente tem que entender o que está acontecendo nessa sociedade, porque a gente não está só assistindo a um desmonte e a uma precarização dos direitos trabalhistas. Essa coisa está concomitante, está integrada a um processo de desmonte muito mais amplo, de assetização, de transformação de direitos sociais em ativos, e é isso que você lê quando você fala, todo mundo indo para as plataformas, eu não vou citar todas aqui, mas você tem plataforma de saúde, você tem plataforma de educação, vocês sabem que hoje, né, EAD é 68% de todas as novas dos entrantes nas universidades, novas matrículas, tá? Quem está por trás do EAD? São plataformas
E essas plataformas são financiadas por investidores internacionais, que não só oferecem a educação, EAD, né, as aulas, mas mais do que isso, elas financiam os empréstimos. Então, a gente tem que entender a amplitude, o escopo e assim, a gravidade do que se passa para a gente poder ter condições de reagir. Porque, por enquanto, eu fico feliz de ter propostas, mas por enquanto, é o seguinte, enquanto eu não vi gente na rua que entenda o que está em jogo, porque é difícil entender o que está em jogo, é muito complicado, porque, entende, você pega agora uma plataforma lá do Dr. Conexa, né? E entra aqui, e aí você fala com o médico fala com você, aí você paga uma consulta, se você quiser você pode pagar por mês, é mais barato que um plano de saúde, que é muito caro. Claro, porque os planos de saúde, né, eles podem ter aumentos, como o meu teve, de 39%, aí eu liguei para a Sintoferj, que é o meu sindicato, e falou, professora, é a inflação da saúde. Eu falei, não, você não vai dizer isso para mim, né? O Sintoferj, o meu sindicato, me dizer que é a inflação da saúde. Aí eu digo, não, é o seguinte, está mal, gente, está mal, está mal. Então, é que os sindicatos não respondem mais às suas funções. É que o grau de desmonte, gente, é um grau de violência sem precedentes. E nós não temos quem nos represente. E é isso que a gente tem que fazer. Achar quem nos represente, começando por nós mesmos. Muito obrigada. Muito obrigado, Alícia, por esse emocionante relato sobre os nossos problemas. E, na verdade, nós temos que começar a pensar em como enfrentá-los, né? Então, eu acho que o congresso da ABET no ano que vem pode ser uma boa oportunidade para a gente prosseguir, né, nesse tipo de discussão. Eu estou com um problema aqui concreto de tempo, porque nós temos outras atividades em seguida e, pelo meu relógio, nós temos apenas 5 minutos para enfim, uma ou outra pergunta, mas acho que não pergunta, talvez uma observação, né, sobre o que foi dito aqui, e realmente eu não vou poder passar mais do que isso, porque, inclusive, eu tenho outro evento daqui a 15 minutos, tá bom? Mas, então, Adalberto e Magda, né, por favor. Magda, então, Magda. Rapidinho, tá? Por favor. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação, tá? Bem rapidinho, né? Foi uma mesa que nos trouxe muitas reflexões. Eu só quero fazer uma pergunta, né? Em primeiro lugar, uma constatação, né? Que não é o sistema judicial que é contra os trabalhadores, é parte do sistema judicial que é contra o sistema público de proteção social ao trabalho. E aí o Supremo Tribunal Federal cumpre um papel, como tu colocaste, essencial, né, nessa corrosão a direitos, passando a senha para a sociedade de que o empreendedorismo é a solução de todos os males. É isso que o Supremo está fazendo nas suas contradições, porque ele também tem um papel fundamental para assegurar a nossa precária democracia, né? Portanto, é que a direita e a extrema-direita estão contra o Supremo Tribunal Federal. Mas nós vemos que o Supremo Tribunal é um locus de corrosão, né, ou de retirada da fala das instituições que foram criadas no nosso difícil processo de 30 até 1988. Né? E o Supremo age como se ele estivesse aplicando, eu quero ver se vocês concordam com isso, como se ele estivesse aplicando a Constituição de 1891, que é uma Constituição essencialmente liberal. E a de 88 é uma Constituição social-democrata construída no berço da Constituição de Weimar. Quero ver se vocês concordam com essa reflexão. E o Supremo cumpre um papel majoritariamente, porque há grandes contradições dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, só que as vozes são minoritárias. Hoje, loas ao ministro Dino, né? Loas ao ministro Dino, mas que, por enquanto, ainda é uma voz isolada. E naqueles processos que a Márcia refere, de reclamação constitucional, com exemplo na decisão do Alexandre do Xandão, né? Hoje ele se universalizou dentro do Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo Tribunal Federal está sendo o locus de retirada da fala da Justiça do Trabalho, ou seja, é o fim da era Vargas no nosso governo, né? Então, da retirada da fala, né, de uma justiça que foi criada com essa lógica fundacional. Se cumpriu ou se não cumpriu,
Aí é um problema grave da nossa sociedade, né? Se cumpriu ou se não cumpriu. Mas com grandes contradições, essa Justiça do Trabalho tem a missão e a incumbência de concretizar um direito profundamente social e intuitivo da classe trabalhadora, né? Então, esse é um registro. Mas a minha pergunta que eu quero colocar para vocês é a seguinte. Diante dessas excelentes exposições, a pergunta que se coloca é a partir de Rousseau, em 1700. Me parece que quando os interesses, grande Brizola, quando os interesses privados subjugam o sentido do público, é isso que Rousseau disse, a porca torce o rabo. Ele não falou em a porca torce o rabo, né? Ele disse que a vontade geral fica muda. E, em nome de decisões, de decretos e de leis, se retira da vontade geral o seu universo, né, e se coloca a vontade individual ou a vontade privada, subjugando a vontade de todos. Me parece que é isso que está acontecendo, né, pelas colocações de vocês, né, os interesses. Daí eu pergunto, se isso é verdade, que tensão é possível se dar nas nossas sociedades, sobretudo na sociedade brasileira, para que se possa efetivamente rumar à construção dessa sociedade que nós desejamos, de homens e mulheres substantivamente iguais, livres e ligados por laços de fraternidade, né? Utopia que vem nossa desde séculos e séculos e séculos atrás e que ainda não conseguimos concretizar, que todos que buscaram concretizar nesse Brasil e o fizeram na base da pirâmide, ou foram suicidados, ou foram impeachmentados, ou foram depostos por um golpe civil, militar, empresarial de graves proporções, ou foram colocados na cadeia por 2 anos. E agora a tensão é mais brutal ainda. Então, o que é possível fazer? E aí eu pergunto, será que não é, enquanto o abalo é de todas as esferas, de sexo, de idade, alguém já disse isso no século XIX, de sexo, da idade, da educação, da religião, da natureza, o capital celebra suas orgias. Será que nós não temos que enfrentar o capitalismo? Será que nós não temos que repensar o capitalismo? Isso. Não neoliberalismo. Tá bom. Nós temos que abolir o capitalismo. Exatamente. Não adianta achar que vai reformar o capitalismo, olha aí. Não. Então é isso. Então, a questão que se coloca é essa. Não, reformar foi nos anos 50. Não, como se pensar uma nova sociedade? Claro. O que tensão é possível se dar? Com forças reais. Onde é que está a nossa pólvora? Que tensão é possível se dar para que possamos todos usufruir daquilo que produzimos? É uma super pergunta. Teremos alguns anos, né, para pensar algumas coisas, mas eu peço a Márcia e a... Pelo menos umas 10 mesas, não é? Para a gente responder essa questão. Mas, Magda, a tua reflexão sobre o judiciário, estou inteiramente de acordo, é isso mesmo, né? Acho que a gente está vivendo uma situação... Pensando agora na questão mais geral que você coloca, a gente está vivendo uma situação de um avanço do capital, como coloca a Lena, de uma outra forma, não é, através da financiarização, e que vem subjugando todas as sociedades, não é só a nossa, isso é um fenômeno que vem acontecendo em nível mundial, e que recoloca a grande questão que a gente já tinha há muito tempo, de que o capitalismo é um sistema extremamente injusto, agora ficou mais injusto ainda, porque agora ele está se tornando expropriatório, como diz a Lena, né? E a gente, evidentemente, tem que lutar contra o capitalismo. Agora, como é uma outra questão que exige muitas reflexões, mais algumas mesas. Ah, sim, sem dúvida. Gente, queria agradecer a vocês pela presença, tá? E a Lena e a Márcia pelas ótimas exposições e lembrar novamente que esse é um evento da ABET, tá? A ABET é uma das organizações que nós temos no Brasil muito importantes para exatamente discutir esse tipo de coisa e temos o nosso congresso no ano que vem, espero vê-los todos lá, tá? E agora, então, obrigado. Eu tenho que terminar porque senão ela vai me matar ali, está ali do lado com a cara. Obrigado.